É uma satisfação, para mim, para o Rafael. Eu brinco com ele que ele é o meu chefe, mas ele é meu colega lá do comercial. Então, nós estamos aqui. Nós temos um convênio com a Britânia. Esse convênio dá direito a desconto nos cursos, desde o colégio até a pós-graduação, extensivo aos familiares também, filho, esposa, né? Depois, não sei se ele vai falar, ele vai distribuir um materialzinho. E é muito bom estar aqui de novo, já é, acho que a terceira CIPAT que a gente participa, não sei se terceira ou quarta, e falar desses assuntos interessantes, tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as mídias sociais, que é algo que está, né, aí permeando toda a nossa vida, e vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Só me apresentando um pouco, eu nasci em Angola, né? Todo mundo diz que eu tenho sotaque, mas eu não tenho sotaque. E estudei lá engenharia elétrica, aqui estudei administração. Trabalho na OPET há 17 anos. Hoje sou professor, já fiz várias coisas, trabalho no comercial, no marketing. Então sou multitarefa, já fui coordenador e dou consultoria nessa área também. Então faço várias coisas aí relacionadas à internet, mídias, marketing digital, e dou aula nessa área. Bom, então, vamos lá começar? Vamos dar uma olhadinha na realidade atual. Então, eu gosto de brincar que a gente está vivendo com um fantasma na casa. Alguém já morou numa casa com fantasma? Já? Não? Não, graças a Deus. Eu já. É horrível, né? Então, assim, você tem um fantasma lá na casa, escuta vozes, batidas e tal, e você não sabe o que é. Então, tem duas opções quando a gente tem um fantasma na casa. Ou a gente vira amigo do fantasma, ou muda de casa, tá? Então, nesse caso, a gente não pode mudar de casa, tem que virar amigo do fantasma. Nesse que eu brinco que é o fantasma, é essa situação toda nova que a gente está vivendo, um monte de transformações, um monte de mudanças super rápidas que estão acontecendo no mundo pessoal, dos negócios, no mundo em geral. Então, que isso assusta muita gente e muita gente tira proveito disso. Então, nosso objetivo aqui é conversar e mostrar a maneira de tirar proveito e de não se afetar assim negativamente sobre isso, tá? Então, lá no começo do ano, a gente viu as manchetes nos jornais, aí na televisão, todo mundo falando da greve dos caminhoneiros. Afetou o país, não sei exatamente quantos dias ficou, mas acho que ficou uma semana. E essa greve foi mobilizada pelo WhatsApp, tá? Então, através de mensagens no WhatsApp, eles se comunicavam, tinha uma estrutura lá, um núcleo central e vários núcleos que se comunicavam, grupos falando. Então, uso de uma ferramenta de mídias sociais de comunicação gratuita, né? Ontem, eu acho, o PT, não sei se foi o PT, a Folha, entraram com uma ação porque a campanha do Bolsonaro está usando o WhatsApp e tem empresários pagando e tal, mas tudo é gratuito no WhatsApp, tá? Então, isso aqui é uma situação que os caminhoneiros se utilizaram positivamente para eles, né? Para se mobilizar, para se comunicar, tá? Se a gente olhar ali o resultado das eleições, não vou falar de política, vamos falar só de mídias sociais, o que a gente pode observar? Isso aqui é o gasto na campanha, né, de cada candidato. Lá no final, nós vemos o Cabo Daciolo, que declarou que gastou R$808. Então, o número de centavos por voto foi 0. E ele teve mais votos que um monte de gente super antigo na política, não é? Se demorasse mais tempo, eu acho que quase ia para o segundo turno. Não, brincadeira. Né? Mas assim, por quê? Por causa da boa utilização da comunicação que hoje a gente tem. Então hoje nós temos uma comunicação gratuita, que se bem usada, ela pode alavancar muitos negócios, pode te alavancar pessoalmente para as empresas. Nós vemos aqui, ó, 3 centavos por voto que o candidato que está no segundo turno gastou. Aqui em cima, nós temos o Meirelles, que gastou R$41 por voto. E não ficou, né? Não teve não sei quantos por cento, quase pouquíssimo por cento. Então, o que isso já demonstra para nós? Nós estamos vivendo um novo tempo. Esse novo tempo é bem legal.
Ele é desafiador, mas é muito legal também. Por que ele é legal? Porque ele democratizou os meios. Ele democratizou o dinheiro, ele democratizou as possibilidades para todo mundo. Todo mundo aqui nessa sala pode virar um youtuber famoso, pode virar um digital influencer, se quiser, se estudar um assunto, se começar a usar da forma correta os meios sociais, as mídias sociais. E isso é muito legal. Por quê? Porque nós podemos ser o que a gente quer, não estamos amarrados aos meios de comunicação tradicionais, a gente não está amarrado a uma estrutura hierárquica onde o dinheiro domina. Tá? Isso que é importante nós, como pessoas, entendermos isso. Antes, o que a gente vivia? Vivia um domínio dos meios de comunicação de massa. Então, hoje, sem dinheiro, você pode ter sucesso. Pode fazer coisas que antigamente não era possível. Então, é isso que a gente tem que entender. E isso é virar amigo do fantasma. Né? Não ficar amigo do fantasma é gastar R$41 por voto e dizer que não vai funcionar. As mídias sociais não funcionam e não se eleger, não ter o resultado esperado. Ou você ser demitido. Então, esse caso aqui, para as empresas, por exemplo. Esses dias eu estava falando, até foi um Uber que me contou. Ele tinha acabado de transportar uma gerente da Caixa Econômica Federal. E ela contou para ele que eles reduziram em 30% os custos dos financiamentos e a inadimplência dos empréstimos. Apenas olhando o Facebook. Então o que eles fazem? A pessoa vai lá, pede um empréstimo e eles vão olhar. Então eles têm lá o perfil. O cara ou a mulher tem entre 30 e 40 anos. É solteiro ou divorciado, vamos olhar o Facebook dele. Se o cara aparece lá, um monte de fotos de baladas, não sei o que, festa e festa, eles analisam as fotos que as pessoas postam lá no perfil. E aceitam ou não o empréstimo para essa pessoa. Então, só com essas medidas preventivas, e que não é nenhum robô, que normalmente é um robô que faz análise de crédito, eles reduziram em 30% os gastos e a inadimplência. Então, assim, olhando o que as pessoas estão colocando. Então, se você agora está pretendendo pedir um empréstimo lá na Caixa, bloqueie o Facebook para estranhos, tá? Então, apaga aquelas fotos lá. Sério? Por quê? Porque é todo mundo vigiando todo mundo, gente. Isso é notório, né? A gente não precisa nem falar que do LinkedIn, que o RH, eles estão usando esses meios para olhar os candidatos. Nada normal. Você quer fazer coisas que você não você pode ir à balada, você pode ir à festa, você pode tomar álcool moderadamente, mas assim, tente evitar para que grupo você vai colocar essas fotos, tá? Porque as pessoas estão olhando mesmo, estão olhando e todo mundo fica olhando. Esses dias eu vi os meus alunos, todo mundo lá à volta de um computador. O que vocês estão fazendo? Não, estamos olhando o Facebook daquela menina lá, estética, que passou ali. Não, ela gosta de cachorro e tal. Então vou falar que eu também gosto de cachorro e tal. Então, pesquisa de mercado sobre o nosso cliente, né? Então, eles estavam pesquisando como é que eles iam fazer a abordagem mais proveitosa para ele. Vamos analisar o que a pessoa gosta e tal. Então, eu mesmo já me utilizei das mídias. Eu precisava aproximadamente de 2 jornalistas aqui. Eu fui lá, comecei a curtir as coisas, fui lá no Twitter, retweetava, fazia comentários e tal, daí compartilhava, daí a pessoa, então esse cara está sempre compartilhando, comentando, vou aceitar a amizade dele. Daí eu, a partir da amizade, comecei a conversar. Daí uma hora o cara falou, mas Antônio, a gente conversa há tanto tempo aqui no Face, nem te conheço pessoalmente, vem tomar um café em minha casa. Fui lá na casa dele, porque a gente virou amigo nas mídias sociais. Então, se você souber usar essa democratização do canal, essa abertura que você tem, você pode alavancar muito a tua vida profissional. As empresas também usam, né, muito isso. Né? Vou lá, o Facebook tem ferramentas, Audience Insights, Graph Search, ficar pesquisando o perfil que eu quero, quem gosta de mim, fazer essa comunicação. Então, isso aqui é o banco usando, né? Esses dias a minha amiga mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, né?
Ah, eu vi lá que você postou, mas desculpa, eu não posso te dar os parabéns, porque eu estou no trabalho e eles vigiam os Face, e se eu postar no horário de trabalho depois, eu sofro penalizações. Então, assim, todo mundo está vendo todo mundo. Daí, esses dias um meu amigo estava lá postando, eu falei, mas esse cara não trabalha, né? Liguei para ele, ô, Fernando, cara, cuida aí, rapaz, porque você está postando um monte no horário de trabalho, assim, as pessoas podem, está todo mundo percebendo isso, né? Veja lá, se o teu diretor começa a perceber isso, né? Então, é preciso ter muito cuidado, porque a gente é viciado. Mídia social é coisa do demo, gente. É coisa do demo mesmo. Eles fazem para você ficar viciado, para você não largar e ficar com o torcicolo mesmo. É para você ficar sempre assim. Esse é o objetivo deles, dominar. E fazer de você o que eles quiserem. Porque assim, gente, tem uma regra no mundo econômico. Se você não paga, você é o produto. Você paga o WhatsApp? Você paga o Face? Não. Então você é o produto deles. Eles ganham dinheiro em cima de você. Então, quanto mais você participar, quanto mais você colocar lá o que você gosta e tal, a inteligência artificial, o robô, vai te identificar e vai vender o teu perfil para uma outra empresa. Eu faço isso. Eu vou lá e busco pessoas com esse perfil, e daí aí ele mostra e a gente fica vendendo coisa, postando lá, aparecendo coisa para essas pessoas. Então, não existe almoço grátis. Se você não paga, você é o produto, tá? Então, parte sempre desse princípio. Muito bem, então hoje já tem gente, né? Daí tem o caso, esses tempos o ano passado, fui fazer palestra lá numa empresa ali no Atuba, e eles estavam me contando, o RH veio conversar comigo, olha, aconteceram 2 casos, 2 gerentes comerciais, uma moça e um rapaz. Um deles foi lá, disse que a mãe estava doente, que ele precisava viajar na sexta-feira para São Paulo e tal, inventou uma história bacana e depois postou lá, partiu o YouTube, né? Tava no show lá, tirando foto, selfie, no show do YouTube, né? Aí tudo ficou evidente, ó, o cara mentiu, a mãe dele não estava nada doente, né? O cara estava inventando uma história para viajar numa sexta-feira para ir assistir o show. Lógico, perdeu o emprego, né? Então tem vários casos. Né? A outra também comercial, representante comercial, no horário de trabalho colocando foto lá na academia, tal, vamos malhar e tal, não sei o quê. Pô, ela tinha que estar visitando clientes, tem horário de trabalho, está na academia. Então é preciso ter muito cuidado. E a gente faz isso assim, inconscientemente você faz. A gente tem que se policiar. Eu brinco, né? Coisa do demo, porque você não aguenta, tem que olhar. Ai, mandaram uma mensagem. Ai, o que mandaram? Escuta aquele bip, escuta a vibração. Ai, vou no banheiro. Aí você, durante o dia, vai 10 vezes no banheiro, numa manhã. Não dá, né? As empresas, as indústrias estão com problemas por causa disso. Porque os caras saem para ir no banheiro por toda hora, mas não vai no banheiro, vai olhar lá. Fica tão ansioso, então precisamos nos policiar. Porque o objetivo dessas mídias é que você use mesmo. Eles estão aí para isso, tá? Então é preciso ter cuidado. Esses dias eu estava lá no Condor, né? Cheguei na caixa, quando eu estava indo para a caixa, estava o rapazinho assim, né? Com a gaveta ali. Aí eu cheguei, oi, tá. Escuta, você está com problema no pescoço? Não, porque... Não, você está com a cabeça baixa assim. Ó, teu chefe está ali. Ele está vendo a mesma coisa que eu vi. Você está com o celular aí na gaveta, não adianta esconder. Né? Então, cuidado, porque está evidente que você está olhando ali. Você pode fazer isso? Ah, não posso usar. Então, cuide, né? Mesmo escondido, você tem que ter esses cuidados, tá? Eu estava numa empresa, até me lembrei agora, eu acabei de fazer essa mesma palestra, a gente saiu no corredor, assim, tinha as ilhas, assim, e daí estava uma moça lá na gaveta, assim, olhando para a gaveta, e o celular escondido na gaveta, e ela digitando ali na gaveta. Todo mundo vendo, né? Então não adianta isso. Então o que acontece? A gente precisa se policiar. E as empresas, elas precisam ter as regras claras. Então eu já fiz a regra de uso da internet e do computador. Então peguei a assessoria do advogado, fui lá e perguntei para ele o que a gente pode, o que a gente não pode permitir o funcionário fazer. Ah, então o computador é da empresa, é o uso exclusivo para trabalho. Então quando as pessoas entravam,
Eu dava um treinamento, mostrava a política, as pessoas assinavam. Então, dá respaldo legal, existe jurisprudência, existe lei sobre isso. Computador, celular da empresa é da empresa. Uso exclusivo do trabalho. Você não pode pôr coisas particulares lá, gravar as suas fotinhas e tal. Não dá. Então, é política. Você não gosta, vai para outra empresa. Né? São as regras do jogo. E isso tem respaldo legal. Quem é da área jurídica aí, né, pode concordar comigo que existe. Eu já fiz isso. Fui lá, peguei, fiz a Netcat, eu chamava de Netcat, etiqueta na internet. As pessoas assinavam. Ó, não é para você usar aqui. Então, tudo é bom senso, né? Tudo é bom senso. Não precisa usar... A regra é clara, mas não precisa usar a regra se houver bom senso e houver compreensão dos dois lados. Mas, assim, é preciso ter cuidado, porque toda empresa que eu vou, esse é o grande problema, que as pessoas falam, como é que a gente faz? Os jovens não aceitam, né? Essa geração, sei lá o que é, XX, A, B, C, esse pessoal de 18 anos que chega nas empresas, não tem regras, não está acostumado. Eu vejo todo dia na sala de aula isso, né? Acontecer esse tipo de coisa, tá? Comigo já aconteceu também, né? Eu usar e sem perceber, e daí, poxa, né? Estou usando o computador, né? Eu estava em sala de aula, os alunos estavam fazendo o trabalho, e eu, sentei ali, né? Sentei, os alunos fazendo o trabalho, vou olhar. Daí fiz um comentário no Face. Quando foi a hora do intervalo, o meu coordenador falou, você está usando o Face no horário, na sala de aula? Eu falei, por quê? Eu estou olhando o Face e eu vi que você acabou de postar um negócio. Postei. Os alunos estavam fazendo trabalho e tal. Mas peraí, né? Eu falei, realmente, eu falo, mas eu faço também. Então é preciso ter esse cuidado, né? Como a gente vai fazer. Né? Então, e assim, essas mudanças estão acontecendo. É normal a gente não saber como se comportar, não sabendo como usar. Então essas mudanças estão acontecendo muito rápido, esse é o fato. E quando as mudanças acontecem rápido, a gente não consegue se adaptar rápido, na mesma velocidade. Sempre aconteceram mudanças no mundo, isso é normal, mas não com essa rapidez que a gente está vivendo hoje, tá? Então, isso impacta tudo, né? Impacta tudo, as pessoas, a sociedade, a política, a economia. É a nova economia que a gente está vivendo, chamada nova economia. Se a gente comparasse há 5 anos atrás, né? Eu nunca sei se é Bela Adormecida ou a outra lá. Não sei também, não sei. Aquela que comeu uma maçã e dormiu nos 100 anos, não foi? A Branca de Neve. Tá, a Branca de Neve, em vez de ficar 100 anos, ficar 5 anos só. Imagina, há 5 anos atrás, muita coisa que a gente está vivendo hoje não era assim. A gente não se percebe disso. Né? Se a gente for um pouquinho mais, 10 anos então, WhatsApp, Facebook, essas coisas, né? O Face me avisou que eu entrei em 2009 no Face, né? Falei, nossa, já passou tanto tempo. Então, são coisas que estão acontecendo. A gente diz que são as 7 guerras da economia, né? O Uber, né? O Airbnb, o Alibaba. Então, o Airbnb foi a organização que mais quartos alugou nas Olimpíadas no Rio. Imagina, né? Mais quartos alugados foi o Airbnb lá nas Olimpíadas do Rio, não foram os hotéis, né? E os donos do Airbnb não são nem donos de nenhum hotel, não tem nenhum quarto, eles são donos do aplicativo. Então essa nova economia que a gente estava vivendo é a economia do compartilhamento, da conexão, né? Então a Britânia, ela mudou a forma, o modelo de negócio foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje, né, tinha fábrica lá em São José dos Pinhais, não tem mais, né? Então, mudaram os tempos, né? Então, vamos nos adaptar. Quem não se adapta vai morrer, né? Então, o Alibaba, o AliExpress, né? Mas o nome da empresa é Alibaba, a gente conhece aqui como AliExpress, não produz nada, simplesmente conecta. Se alguém já fez uma compra, vou comprar 3 vestidos de noiva, eu disse, nossa, 3 vestidos? Comprou no AliExpress 3 vestidos de noiva. Eu pensei, nossa, ela vai se separar meio logo, né? Eu pensei, nossa, que isso, 3, né?
Ela falou, não, professor, eu vou experimentar os 3. Aquele que eu gostar mais, eu fico com ele. Os outros 2 eu vou vender. E depois que eu usar, vou vender o meu também. Eu falei, nossa, antigamente se guardava vestido, né? Você vai lá na casa da avó e tal, aquele cheiro de naftalina, aquele vestido lá já amarelo. Não era assim? Quem é novo aqui, todo mundo é jovem, nunca passou por isso, né? Mas antigamente era assim. Não se encomendava pela internet vestido de noivo, né? Então veja só como que as coisas mudaram, né? Ou o casamento não tem tanta importância assim, ou o vestido de noiva, ou mudaram as coisas. Então, esse presidente da Ford, ele declarou que o medo que eles têm não é das outras montadoras, é da tecnologia, de gente de tecnologia. Hoje as indústrias automobilísticas estão contratando mais engenheiros eletrônicos, mais mecatrônicos que mecânicos. Por quê? Porque os carros vão virar, né, computadores embarcados, né? Então vai mudar toda essa maneira de a gente trabalhar. Esses dias também estava conversando lá no Uber, né? E o pai dele é taxista e ele trabalha no Uber. Eu falei, olha só que contradição aparente, né? A gente acha que um é contra o outro. Eu fico imaginando num jantar em casa, né? Os dois falando um brigando com o outro, né? Uber e o pai motorista de táxi, assim, são coisas muito novas. Me surpreendeu, talvez eu não devesse me surpreender tanto. Mas é a nova economia andando e os aplicativos e as mídias sociais entrando aí com toda a força, tá? É um mundo aparentemente em conflito que a gente está vivendo. A primeira coisa que eu me lembro aqui em Curitiba, no processo do uso das mídias sociais, não sei se vocês se lembram, lá em 2012, uma sexta-feira, os meus alunos alguns saíram bem cedo da aula, porque tinha o tal Réveillon fora de época, foi em fevereiro de 2012, juntaram lá 25 mil pessoas na Praça de Espanha. Alguém participou lá? Você participou? Ó, olha só! Foi um caos aquilo lá, foi um caos, gente, foi um caos. Imagina na Praça de Espanha, uma noite chegam lá 25 mil pessoas ao mesmo tempo. Eu na época tinha o France Café ali na esquina, eu sempre ia todo dia tomar café lá, eu conhecia o Gustavo, que era o dono. No dia seguinte eu falei, Gustavo, como é que foi? Ele falou, tive que fechar. Pela primeira vez eu fechei o café. Ficaria 24 horas aberto, eu fechei, porque todo mundo veio aqui no banheiro, entrava, saía. Imagina, 25 mil pessoas, todo mundo reclamando lá. Na segunda-feira eu escutava a CBN, o Tony Casagrande reclamando, mas quem é que organizou? Quem é que comandou tudo isso aí? Eu mandei um tweet para lá, tuitei para ele, mandei um e-mail e falou, ó, Tony, é o seguinte, mudou, não tem chefe mais. As pessoas enxamearam, que nem abelhas. Onde tem boas flores, as abelhas vão. Então essa é a economia das mídias sociais, é a economia dos enxames. Quem sabe captar, o apicultor não é dono das abelhas. O apicultor apenas dá condições especiais para que elas gostem e fiquem lá. Mas se elas quiserem, né, a rainha quiser, elas vão embora. E daí? Né? Ele não é dono. Então é isso que a gente tem que mudar no nosso pensamento. Ninguém é dono do consumidor. Ninguém é dono do mercado mais. Isso é muito bom, porque nos dá possibilidades da gente atuar também, né? Mas corremos riscos, lógico, né? Então, aí nós tivemos um país comunista, né? Hong Kong, no 2014, os estudantes ficaram lá, se manifestaram e ficaram lá. Um enxame também de pessoas, é um enxame, né? Isso mesmo, a ciência das redes sociais, elas chamam isso de enxameamento mesmo. Existe uma diferença entre mídia e ciência das redes. Existe uma ciência lá, desde 1960 e poucos, que estuda o comportamento dos humanos em grupos, socialmente, que é a ciência da rede social. Lembra lá dos 20 centavos lá, que teve a manifestação, 2016? Alguém comandou? Quem comandava isso aqui? Ninguém comandava, as pessoas iam conversando. Então existia um motivo comum, então existem várias coisas quando a gente estuda essa coisa das redes, existem vários fatores que levam a isso, né? Então existem alguns livros que falam sobre isso, quem depois se interessar sobre isso, me peça lá, eu vou deixar os meus contatos, que eu mando os títulos dos livros
Até esses dias andei postando sobre essa questão e o que foi usado aí nas eleições, quem é que usou bem, tá? Então, lembra a primeira vez que a gente teve notícia, assim, de uso comercial das mídias bem feitos? Foi lá na festa do Oscar, lembra? Essa moça que foi apresentadora, ela pegou um celular da Samsung e foi fazer uma selfie. E esses atores famosos, imagina quanto dinheiro tem aqui junto, né? Eles foram lá, todos quiseram fazer a selfie. O telefone pessoal dela nem era Samsung, é Apple, né? Nos Estados Unidos todo mundo usa Apple. E ela foi paga para fazer isso. Ela foi paga para usar o celular e fazer essa selfie. Só que ela não esperava, nem a Samsung esperava que esses todos aqui fossem lá e participassem. Resultado, 3 milhões e meio de compartilhamentos. Então, o dinheiro que a Samsung pagou para ela reverteu muito mais, que até hoje nós estamos falando aqui sobre isso. E a Samsung não me pagou também, né? Mas estamos falando, porque é um caso e todo mundo falou, veio nos jornais, as pessoas compartilharam. Imagina, 3 milhões e meio de compartilhamentos. Se cada pessoa tiver 200 amigos que lê a timeline, imagina quantas pessoas viram. Então, ó, o Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares, lembra? Então, vamos analisar o que o WhatsApp tinha. Na velha economia, qual é o valuation, né? O pessoal gosta muito de falar, valuation do WhatsApp da velha economia. Qual é o valuation? São prédios, máquinas, ativos, né? Caixa. O WhatsApp tinha 49 funcionários. Sede alugada. Eles não tinham sede própria. Os computadores, tudo alugado. Né? Servidor em nuvem. Não tinham nada de ativo permanente. Então, pelo modelo antigo de valuation, a empresa não valia nada. Mas como é vendida por 16 bilhões? Eles tinham uma rede. Eles tinham rede e tinham uma tecnologia de rede que é peer-to-peer, né? Então, esses tempos aí, a justiça brasileira até parou o WhatsApp, né? Porque queria que o WhatsApp divulgasse lá o que estava e tal. Só que o WhatsApp é um modelo diferente do Facebook. No WhatsApp não tem nada no servidor. Tudo fica no celular das pessoas. Por isso que se chama peer-to-peer, ponto a ponto. No Face vai para o servidor, fica tudo lá gravado no servidor deles. WhatsApp não. Então eles não precisam de muito servidor, de nada, né? Então, é isso. É uma nova economia baseada em rede, baseada em compartilhamento. É essa nova economia. Então, eu brinco que essa nova geração que sabe usar isso e que dá os conflitos nas empresas é a geração que não dá tchau, tá? O meu filho tem 23 anos, tá? Então, quando ele começou a usar e tal, o celular, as mídias sociais, né? Eu ia buscá-lo, né? Ele entrava no carro, né? E ficava lá no celular e eu dizia, oi? Tá bom. E daí ele saía, eu falava, mas como? Você entrou no carro, nem fala comigo, tá aí no celular? Ah, tô conversando com o Bino. Eu falei, mas o Bino, você acabou de deixar o Bino ali, o Bino tá ali. Não, tô continuando a conversa. Eu falei, tá. Comecei a me tocar, que as coisas estavam mudando. Que a concepção de conexão é um pouco diferente. E daí ele saía do carro e tal, e ficava assim por isso mesmo. Daí um dia eu perguntei, né? Pô, cara, peraí, você chega aqui, não dá oi, não dá tchau, você me chama, né? Você me chama assim, fica um mês sem falar comigo, daí vem ali, bora almoçar? Eu respondi, bora. É toys, que daí não é nós, é toys, né? Porque a gente brincou. Aí eu pensei assim, agora eu vou aparecer bem. Falei, demorou. E ele riu pra mim. Eu falei, ué, depois eu continuo com ele. Por que você tá rindo? Pai, não se usa mais demorou, isso aí é atrás. Então quando eu aprendi a usar o demorou, já deixou de ser usado. É muito rápido. Então, assim, o cara fica um mês sem falar comigo. Que ele quando ele morava aqui, quando ele mora aqui, não mora comigo, mora com a mãe. E daí ele chega lá, bora almoçar? Nem diz oi, nem nada, né? Daí eu falei, cara, peraí, me explica. Você não chega, de repente, e fala, bora almoçar. Ele falou, pai, você tá aqui. A hora que eu quiser te chamo, você tá, responde. Então, você tá aqui.
Como assim, tá aqui? Eu aperto o botão e você tá aqui falando comigo. Por que eu vou dar oi, tchau? Você tá conectado comigo sempre. Por isso daí surgiu o Toys, né? Então, essa questão, essa visão, essa nova mentalidade que as empresas, elas trabalham de um jeito diferente. E eles também não conseguem se adaptar ao jeito mais tradicional e hierárquico das empresas, que precisa ter. Então tem que haver um meio termo, tem que haver uma confluência de interesses aí e usar o que eles sabem, né, de uma maneira positiva. Então hoje nós temos 4 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. E logo, logo vai entrar aqui. Nunca tivemos na humanidade um período assim. 5 gerações convivendo economicamente ativas no mercado de trabalho. Então, cada geração tem um estilo, né, de pensar, foi educada de maneira diferente, tá? Então, os millennials são 25 milhões no mundo, né? E eu fiz um estudo aí junto ao IBGE, junto ao TRE. Só no Paraná são 30% de pessoas millennials que votam. Isso resolve uma eleição. Quem souber usar bem as mídias, quem souber falar com esse público, a gente está vendo agora, né? Como é que aconteceu, tá? Então, em 2 semanas, os 2 senadores que estavam lá em cima, em 2 semanas, não foram eleitos. Por quê? Eu conheço o marqueteiro de um deles, ele postou, ganhei mais uma eleição. Eu falei, eu acho que não. Acho que não teve influência nenhuma de marketing. Foram as pessoas que resolveram, vamos mudar. E começou um a falar para o outro, vamos mudar, vamos tirar. Em 2 semanas, reverteu. Então, esse poder que as empresas precisam entender que está na mão do consumidor. Em um dia, os consumidores podem derrubar uma empresa. Através disso aí. Então, a gente já viu, 1 semana, 2, mudar todo o quadro político. Então, a gente já viu vários casos de empresas que sofreram problemas porque os consumidores começaram a falar nas mídias e pronto, não vamos comprar e essa empresa faz isso ruim. Então é um novo poder que nós temos, tá? Os próprios jornalistas não sabem como lidar com isso, porque o poder deles também diminuiu, ninguém liga mais, né? Então a assistência à TV aberta diminuiu violentamente, as novelas e tal. A gente fala com os jovens, você vê novela? O cara, nem sei o que é isso, né? Vou ver novela. Vou esperar 3, 6 meses para ver o final. Eu vou no Netflix e vejo todos os capítulos no fim de semana, pronto, já sei o que aconteceu, né? Então é uma mudança muito grande que está acontecendo que a gente precisa se acostumar. Bom, então 4 gerações, conflito ou oportunidade. Tem gente que usa como oportunidade, tá? Então a gente vai, se a gente olhar a história, há 580 anos, uma inovação transformou o mundo. Qual foi essa inovação? A prensa. A prensa mudou o mundo. Porque antigamente quem escrevia os livros eram os monges lá nos porões das catedrais, eles que escreviam a Bíblia e outros livros. Era à mão que isso era escrito, levava anos para escrever. Pouca gente sabia ler, escrever, muito pouca gente. Então o que acontece? Você escutava, vinha um cara que sabia ler, ele lia. Você não sabia se ele estava lendo a verdade ou não. Ele podia falar o que ele quisesse. Você não sabia ler, como é que você ia confrontar? Então isso, quando houve a prensa, houve uma revolução. Por quê? Porque as pessoas começaram a aprender a ler, os livros começaram a ser impressos mais rápido, podia fazer mais livros, não era à mão, não demorava anos para escrever um livro, e pronto, disseminou-se a cultura. Aí veio a Renascença, veio a Reforma, houve um monte de coisas que aconteceram no mundo que melhoraram o mundo, difusão do conhecimento, super importante isso. Então começou a haver broadcasting. O que é broadcasting? Para muitos, comunicação de massa. Alguém escreve e comunica para muitos. É o jornal, o livro, a rádio, a TV tradicional. É assim, comunica para muitos. Tá? Depois, há 20 anos, um pouco mais, veio uma nova inovação. A internet, a web e as mídias sociais, a explosão das mídias sociais. Deu uma nova reforma, né? Uma difusão do conhecimento. Hoje nós estamos vivendo socialcast. O que é socialcast? Todos comunicam com todos. Todo mundo é produtor de conteúdo. Mas eu não produzo, não escrevo nada, não tenho blog.
Mas quando você compartilha, você está produzindo alguma coisa, você está espalhando. Você pega uma foto, você posta, você está produzindo conteúdo. Então todo mundo produz conteúdo, todo mundo é produtor também. Então essa mudança é que a gente não sabe medir direito ainda. Então é coisa tudo muito nova. A gente, assim, quem não sabe comer, né, mel, né, se lambuza na primeira vez, né? Aquela coisa, aquele ditado que tem. Sempre é assim, é normal isso, né? Mas a gente vai aprender uma hora. Então nós estamos vivendo esse novo mundo, né? Tudo novo para nós, tá? Então isso aqui é Camboriú, né? Ali sou eu, tá? Não parece, mas sou. Então, hoje você não está mais... Antigamente você estava na multidão sozinho. Hoje a gente não está mais sozinho. Hoje você, que nem o meu filho falou, ó, pai, você está aqui. A hora que eu quiser eu toco. E ele faz bem isso, né? Ele estuda lá, está com problema, está estudando para a prova. Esses dias me toca o telefone, 3 horas da manhã. Eu acordei assustado ele. Falei, meu Deus, aconteceu algum problema. Ele, pai, estou estudando aqui para a prova, finanças, estou com uma dúvida. Tá bom. Deixa eu acordar, ligar o computador. Nem deu oi, né? Mas enfim. Olha só como é que é a cabeça deles. Aí eu preocupado, fiquei lá, expliquei, tal. Fui dormir preocupado. Outro dia seguinte, pensando, será que ele foi bem na prova? Passou o dia seguinte, passou o outro. Bem, obrigada. E eu falei, meu Deus, o cara não vai falar. Eu falei, e daí? Como é que foi a prova? Foi bem. Tá. E daí? Não, foi bem. Pô, você nem me falou nada, eu aqui preocupado. Não, se tivesse acontecido alguma coisa, eu ia te falar, né? Então tá tudo bem. Tá, tudo bem, né? Então, nossa conexão total. Nós estamos vivendo momentos de conexão total. É isso que a gente tem que entender, tá? Então, tá ali ele, tá aqui a figurinha, né? É dos 23 aos 83. Essa é a minha mãe, ativa nas mídias sociais também. Eu tive que ensinar algumas coisinhas para ela, né? Porque ela autocurtia, né? Ela postava... Mas eu descobri que tem mais gente que faz isso, né? A tua mãe faz também. Aí eu perguntei, mãe, não faz. A mãe tá postando. E por que a mãe curte as suas próprias postagens? Não, eu quero mostrar que eu gostei. Não, mas quando a mãe posta, a mãe já mostra que é uma coisa que gostou e quer mostrar para os outros. Tá. Então a gente tem que ensinar, mas ela vai. Né? A gente também já ensinou, que ela é fã do Álvaro Dias, né? Então tudo que o Álvaro Dias postava, ela falava, mãe, menos que o Álvaro Dias, por favor, né? Não fica muito bem e tal. Não, eu gosto, tá, pode continuar. Então, é isso, tá? Como é que a gente resolve esse problema? Né? Depois eu descobri que nem foi o Charles Darwin que falou isso aqui, é um cara que estudou o Charles Darwin, que é um outro nome americano. Eu preciso, mas todo mundo fala que foi ele que falou. Mas eu deixo lá também, né? Então, não é o mais forte que sobreviveu, não foi a espécie mais forte. Foi a que se adaptou melhor. Tudo é uma questão de adaptação. A gente tem que se adaptar, né? O Fusquinha de 49 existe até hoje. Não é o mesmo. Ele se adaptou. A gente precisa se adaptar. Essa é a palavra-chave. A gente precisa se adaptar. A palavra-chave é essa. É isso que as empresas buscam também. Pessoas que se adaptem rápido às mudanças do meio ambiente. E quem não se adapta não sobrevive. Vai estar fora do mercado. Por isso que se fala tanto em inteligência emocional. Porque inteligência emocional é inteligência intrapessoal e interpessoal. Então é essa coisa de você saber se adaptar e saber se relacionar com o mundo. Bom, esse é um especialista, um expert em comunicação, né, que ele falou. A gente cria as ferramentas nos mudam. É isso aí que a gente viu. Nós criamos essa ferramenta e essa ferramenta tomou o poder e nos muda, né, o Facebook. Estamos vivendo uma época de exposição total, tá? Existem 3 tipos de exposição. Exposição intencional, não intencional e escondida. Intencional é essa que eu estou fazendo agora, estou me expondo, né? Fisicamente e pela internet, virtualmente. Então, a gente, quando coloca alguma coisa lá, está se expondo. Normalmente, a gente está se expondo sempre, né? Mas, quando nós vamos para as mídias, a gente se expõe mais. E a gente não percebe que está esse tipo de exposição. A gente precisa pensar bem, o que eu estou me expondo aqui, o que eu estou mostrando aqui nesse momento.
A não intencional é você estar lá numa festa, alguém tira uma foto lá, e daí você tá junto, e daí apareceu lá. E pronto, você tá junto lá na foto e tá lá também, tá se expondo junto com as outras pessoas. A escondida é exatamente quando você não sabe que estão tirando foto, principalmente para as empresas, tá? E aí acontece alguma coisa e alguém tira uma foto de um documento, filma algum lugar, e daí vai para lá para as mídias, e isso é uma coisa que está fora do teu controle, tá? Então acontece bastante também. Ontem apareceu isso aqui, não sei se vocês viram, né? Um motorista do aplicativo lá numa cidade do interior de Campinas. As moças vinham da balada, coitadas, estavam dormindo. E ele tirou uma foto e postou no grupo dos Uber da cidade, tá? E daí o que acontece? A esposa de dos motoristas do Uber viu o celular do esposo e viu aquela foto, ficou indignadíssima. E daí ela foi e espalhou e condenou e tal, muita propriedade, tá? Então, existem muitos casos. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que toda hora tem casos sobre isso. Então, todos os celulares tiram foto e gravam. E filmam, né? Então, todo mundo está sujeito a ser filmado, que é a exposição escondida. Muito cuidado com isso, tá? Eu vejo casos, muitos casos, assim, de grupos que você começa a ver fotos que as pessoas, né, com certeza não permitiram aquilo. A gente tem casos na justiça, até da atriz da Globo, tem uma lei com o nome dela, é Letícia, né? Letícia Sabatella, né? Tem a lei da exposição. Como é que é o nome dela? Carolina Dickman. Eu confundo. As duas são mais ou menos parecidas, né? Foram paquitas. Uma é loira, outra é... São loiras igual, né? Não. Não foram? Não, porque você está confundindo a espelha. Hã? Sei lá, essa aí que vocês sabem, né? Esses dias o pessoal estava falando lá, uma professora falou na novela Roque Santé. Acho que vocês nem eram nascidos. Eu falei, professora, essa foi a última novela que eu vi. Roque Santé. Nem sei que ano foi. Nunca mais assisto TV. Não assisto TV aberta, né? Bom, a gente não adianta reclamar. Porque a gente é assim, desde que... Ó nas cavernas. Esse aqui é o Face Caverna, tá vendo? Ó? Um selfie com a bolsinha e tal. Tinha um site que o cara olhava todos os negócios ridículos entre aspas, do Orkut. E tinha lá no site, tinha a Missa da Laje. Lembra disso? A piscina da Laje. Um monte de fotos de pessoas postavam lá, tomando banho numa caixa d'água lá nas lajes. Lembra disso? Lembra, né? Você acha que essas pessoas se sentiam ridículas? Claro que não. Para elas era o máximo. Eu estou aparecendo no Orkut, né? Tava lá na caixa d'água, 20 pessoas dentro daquela caixa d'água. Então, mas isso está dentro de nós, gente. Está dentro de nós, né? Nós sempre fomos de rede, de relacionamento. A gente é humano porque a gente se relaciona. Só assim somos humanos. A gente se transformou, falou e criou tudo isso porque se relacionou com os outros da tribo. Então, todo ser humano é movido por uma dualidade constante. O Ernest Becker, psicólogo, que ele estudava muito a morte, a gente precisa ser uma estrela solitária e pertencer a um grupo vitorioso. Então, essa é a chave para lidar psicologicamente com a gente. A gente precisa ter a nossa tribo. Precisa estar num grupo que seja vitorioso. E a gente precisa ser uma estrela solitária. O que significa isso? A gente precisa ter a nossa identidade e ser valorizado como tal. Então, os traficantes conhecem muito bem como usar isso aí, né? Aquelas tribos e tal, né? E daí trazem um cara, vamos tratar bem, porque o cara vai se sentir bem e vem para o nosso lado, né? Se o cara não tem em casa, não tem um grupo vitorioso, ele vai procurar um grupo vitorioso, seja onde for, tá? Então, são 4 forças que nos movem. E isso aí, os jovens, a geração X, Y, Z, todas as gerações, todo ser humano é movido por essas forças constantes. A gente precisa amar, precisa ser amado, precisa ser reconhecido e precisa deixar um legado. E é aí que as mídias sociais entram. É aí que você aparece as pérolas do Orkut, a Miss da Laje, essas coisas todas. Aí eu sempre vejo lá as selfies das minhas alunas,
Eu digo, nossa, aquele banheiro da tua casa está bem sujo, né? Você arruma o teu quarto, né? Porque as pessoas tiram selfie e não olham para a volta. É impressionante. Impressionante. Né? Disse, poxa, mas a pessoa não olha o lado da foto, é só fazer um desfocar lá. Não, você vê a roupa no chão, tal, banheiro de balada, tudo. Né? Horrível, né? Mas por quê? A gente precisa ser reconhecido, precisa ser amado desesperadamente para poder ser alguém. Esses tempos, e é impressionante, eu faço tudo isso também. Esses tempos eu postei um negócio logo de manhã. E ficava olhando, né? Eu pensei, ai, que legal, né? Postei uma coisa tão inteligente, tão bacana. Vai ter um monte de curtidas. Daí, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas. E eu comecei a entrar em desespero. Falei, peraí, será que eu morri? Não sei. Ninguém curtiu? O que aconteceu? Daí parei o que estava fazendo e fui lá, olhei. Eu tinha colocado o meu perfil invisível. Eu tinha postado sem aparecer para ninguém, escondido para todo mundo. Eu disse, imagina, né? Olha só como é que eu já estava me sentindo rejeitado. Eu pensei, o que foi que aconteceu que ninguém curte o meu post? Tão bonito, caprichei tanto. Então, por quê? Está dentro de todo mundo, né? A forma que umas pessoas se comunicam é que mudou. Essas gerações, elas têm uma forma diferente de pensar. Mas a essência é a mesma. O que a gente tem que aproveitar é trabalhar esse tipo de coisa. Olha, é assim, aqui é assim, você vai ter o teu horário lá, ao meio-dia, que você vai poder olhar a tua rede. Vamos fazer, usar o potencial dessas pessoas aí para outras coisas, tá? Tem uma escola CNA, de inglês, né? Fez um convênio com asilo americano. Os jovens daqui, eles criaram um aplicativo, conversam em inglês com aposentados e velhos lá dos Estados Unidos, e as pessoas idosas lá, elas se distraem, se tornam úteis, e os jovens aprendem inglês com pessoas nativas. Então, uma iniciativa maravilhosa, né? E daí no final da entrevista é assim, conversa com os jovens, eles dizem, nossa, mas afinal o cara é tão legal, apesar da idade o cara é tão legal. Pois é, não tem nada a ver com a idade, né? A gente consegue conversar, consegue ter pontos em comum. Isso que é interessante, tá? Muito bem. Estamos terminando. Então, essas novas regras, né? Uma ética, né? A gente tem que criar novos mecanismos, nova ética. É um novo tempo, mais individualizado, mais divertido, né? Nós estamos vivendo tempos num mundo anárquico organizado. Anarquia não significa bagunça. Anarquia significa ausência de hierarquia. A natureza é anárquica organizada. Ela funciona, não tem chefe, mas ela funciona. Cadeia alimentar, tudo isso aí, né? Então nós temos que criar conexões. Só o nosso sucesso depende da qualidade das conexões que a gente cria. Das empresas também. A qualidade da empresa depende da conexão que ela cria com o seu consumidor, tá? A gente tem hoje um monte de ferramentas. Temos aqui o LinkedIn. Muita gente não sabe usar direito, tá? Uma ferramenta muito boa. Você entra lá, faz um bom perfil, participa de grupos. Você vê qual é a empresa que eu quero trabalhar. Quero trabalhar nessa empresa. Vou olhar lá quem são as pessoas que trabalham. Começa a participar dos grupos, começa a dar opinião, segue o cara, compartilha, fala coisas coerentes. Que a outra pessoa vai ver que, mas quem é essa pessoa que toda hora está me compartilhando, vai sentir curiosidade, vai olhar o teu perfil, e daí você mantém uma relação nos grupos e tudo, tá? Então, você é a sua marca. Que tipo de exposição você quer ter? E assim, ó, você pode colocar postagens exclusivas para grupos de pessoas. Não é muito fácil de fazer no Face, né? Porque ele quer que todo mundo poste para todo mundo. Mas você pode colocar. Você pode colocar um grupo de amigos, família, super amigos, melhores amigos. E você, no compartilhamento, você escolhe. Só esse público eu quero que veja. Então, é seletivo. Você pode selecionar. E se a pessoa é tua amiga, não é tua amiga, não pode ver as coisas. Então, você pode se preservar, ter privacidade no teu perfil, e isso é super importante, né? Porque tem coisas que você vai brincar, vai zoar e tal. E cuidado, né? Quando você chega meio chateado do jogo lá, ou terminou o jogo e você ficou muito chateado, ou o teu candidato não ganhou, ou você bebeu um pouco mais, né? Ou você levou um fora, desliga o celular, pelo amor de Deus.
Porque às vezes eu chego revoltado à noite lá e posto coisas e acordo de madrugada e digo, não, é melhor eu apagar aquilo. Foi muito forte. Vou lá, acordo e apago lá. Mas às vezes nem dá tempo de apagar. Alguém já curtiu, alguém já comentou, alguém já compartilhou. Ai meu Deus, deixa apagar tudo aí. Então cuidado, muito cuidado. Você precisa se conhecer. É tal da inteligência emocional intrapessoal. Você se conhecer, você saber, não, vou fazer besteira, deixa longe o celular. Não vou responder. Não vou fazer nada. Né? Então agora mesmo a minha prima lá de Angola postou lá, o Facebook não é para falar de política, o Facebook é para falar coisas boas, de amor, sabe? Aquelas coisinhas, meu querido pônei, né? Sabe, né? Aí eu já comecei a escrever, ó, não te meto no meu Face, né? Eu posso escrever. Eu já estava escrevendo, eu falei, para quê? Não vou nem responder. Vou deixar lá, não vou apagar. Senão vou criar mais um problema lá. Então deixa. É a opinião dela, tá bom. Tudo bem. Né? Então cuidado com isso. Tenha uma autocrítica muito grande antes de escrever. Porque toda hora, né, dá treta, né? O Facebook é o lugar das tretas, né? E todo mundo quer ganhar. Né? A hora que começa uma discussão, um outro vai, né? Então, esses dias postei lá uma coisa, os meus amigos discutindo entre eles, falaram, ai meu Deus do céu, fui lá, apaguei tudo, apaguei o meu post, disse, não quero confusão. Né? As empresas têm que usar a seu favor, né? Criar grupos, né? Tem exemplos de empresas nacionais, né? Tem a BRF, por exemplo, tem a intranet deles, tem o Facebook deles, de uso profissional. Então, como eles têm pessoal em todo o Brasil, eles pegam e criam, põem as experiências com clientes, e essa integração de conhecimento, de experiências facilita, porque você vai lá, procura, alguém lá no Rio Grande do Sul já teve esse problema e já resolveu, então eles usam isso muito bem, tá? Então, criar uma etiqueta, né? Uma etiqueta para os e-mails, saber ensinar as pessoas como escrever um e-mail, né? Que não é para dar cópia para todo mundo, não é para chegar a espalhar os e-mails e tal. Antes de eu criar essa etiqueta lá na Faurecia, 2 pessoas foram demitidas logo no primeiro, um foi no primeiro dia, o outro foi na primeira semana, estagiários. O cara entrou, olhou lá no Outlook que tinha grupos, chegou lá e começou a postar coisas, né? Caiu lá no diretor, mandou para os caras da Renault, o diretor da Renault falou com o nosso diretor, olha aqui, o teu cara tá mandando coisas aqui idiotas para nossa rede e tal. Aí o diretor falou comigo, o que é isso? Então, ele, pela política ele tinha acesso, o Outlook ele usou mal, né? Um outro rapaz lá em Porto Real também entrou, pegou lá todos e mandou um monte de coisa de bobagem internamente, no e-mail interno para todo mundo, né? Espalhou para todo mundo correntinhas, né? Pronto, não durou, né? Então, é isso que nós temos que ter, monitorar, se relacionar bem, educar as pessoas, tá? Explicar direito os objetivos. A regra tem que ser clara, né? Já diz aquele cara que a gente não gosta muito, né? Então, Arnaldo, né? A regra é clara, né? É isso que eles perguntam, a brincadeira, né? E buscar informações e oportunidades, né? Através da rede, através das ferramentas gratuitas que existem e da inteligência e do Big Data, você buscar as coisas, tá? As palavras-chave hoje é transparência. Oferecer, colaborar antes de se aproveitar, tá? Paixão, ouvir bastante, usar esses canais, né? Do saque, né? É aqui que eu falo, né? Do saque, usar o Facebook, essas mídias como uma forma de entender o que o cliente quer, tá? Existem vários casos, se vocês pesquisarem na internet, de uso correto. Eu vou saber qual é o produto que o meu cliente gosta, o que o cliente está reclamando daquele produto. Tem ferramentas de pesquisa que você busca tudo e você percebe isso. Então hoje dá para ter muita ferramenta, muita informação sobre isso, tá? Então, entender que nós estamos vivendo a economia do compartilhamento. Compartilhamento, uso compartilhado, né? Dos carros, do aplicativo. O Uber, né? Eu tenho um carro que está parado e eu vou usar esse carro para pessoas que estão precisando, né? Já existem iniciativas de o cara vai para o trabalho e fica durante o dia no trabalho, o carro fica numa garagem. Ele aluga o carro dele durante o dia para uma pessoa que quer andar na cidade, então tá lá, né? Logo teremos, assim, não compraremos mais geladeira, a gente vai alugar e depois vai passar para outra pessoa, a empresa vai trazer outra, né?
Então é a economia do compartilhamento. Aqui eu tinha um vídeo para passar, mostrando os passos, mas a gente já está com 10 horas, né? Eu adiantei um pouco. Acho que a gente vai terminar depois. Hã? Pode passar? Pode? Então, vamos lá. Era para clicar. Eu gosto muito desse vídeo. Esse vídeo é muito inspirador. Ele fala da economia do compartilhamento e dá o exemplo da natureza. Então, nós somos assim também, tá? Tá dando aqui um... agora já entrou. Cool winter evenings over the moors of England, thousands of starlings come together to create something extraordinary. Throughout the day, they're spread over a 20-mile radius, foraging for food and doing their starling thing. But at night, before they settle down to rest, the starlings put on one of the most spectacular shows in the natural world. It's called a murmuration, in reference to the beating of thousands of pairs of wings as the birds swirl together. And this dazzling, just for show, the murmuration protects the birds from predators. You can see a hawk in these videos that's singularly ineffective at preying on the birds who swarm together to chase it away. The murmuration also warms the birds for the night, and there's also an information exchange about good feeding areas. In fact, the birds behave according to a number of the operating principles analogous to those of collaboration, a collective intelligence or collective consciousness, because individual birds are not intelligent or conscious. But there does seem to be some kind of emergent shared brain of sort, a loosely conjoined network of relationships and impulses. Now, starlings are not intelligent, but humans are. Anthony Williams and I wondered, is it possible that as everyone connects through the global digital platform, could we begin to share not only information, but also the capacity of modern technology for organizations and even societies to share a perspective and even some kind of consciousness, a state of being aware, of informed, of concerned or intentional? Could some kind of new consciousness and interconnectivity, the capacity to learn dynamically as organizations, be a key to rebuilding our failing institutions and using the web as a global platform for collaboration? If networking can speed up the metabolism of our collaboration and a new kind of shared thinking and learning, could this be applied within and between organizations to innovate better, to create prosperity, and to advance society? Perhaps the murmuration shows us a missing link in creating learning organizations, that organizations like people that aren't conscious cannot learn. Wow. This is a time of great peril and danger, but it's a time of opportunity. And the murmuration gives me hope that through collaboration, perhaps this smaller world that our children inherit could be a better one. Então, eu gosto muito desse vídeo, ele é muito inspirador, porque o que as organizações buscam, né, através do RH, das políticas de RH, é isso aí. É criar uma murmuration, criar um enxame, um bando de estorninhos da empresa, a empresa trabalhar junto. Como é que se consegue isso? Se consegue com um propósito comum, um propósito que une as pessoas, né? Algo mais que as pessoas se unam através disso e que atinjam os objetivos, isso seja muito claro, tá, para todo mundo. Robson, você põe para mim o slide? Sim. Por favor. Já terminando, eu vou passar aqui já os meus contatos. Então, é isso que as mídias podem nos propor conexão, e é isso que a gente tem vindo, coisas para o bem, lá no final. Pode ser um desses aí já. É esse aí, eu acho. Pode voltar, tá? Pode aumentar ele? Isso, obrigado. Bom,
eu faço aqui uma analogia que a mesma semente, ela dá um bonsai. O bonsai é bonitinho, né? Uma gracinha, mas é um bonsai pequenininho. Ou a mesma semente, ela pode dar uma sequoia. Já pensou? Essa sementinha dá essa árvore desse tamanho. Ou dá uma sequoia, né? Então, nós temos a mesma semente. Todos nós temos a mesma semente, temos a possibilidade. E todos nós podemos ser bonsais ou sequoias. Depende de como que você faz uso daquela semente que está dentro de você. Então, eu desejo a todos que a gente seja sequoia. Eu escrevi um e-book no começo do ano, 7 Fundamentos do Sucesso da Nova Economia, que fala sobre isso. E então, todos juntos e conectados, quem quiser o e-book, depois no final eu vou deixar o meu contato aí, manda um e-mail, manda um WhatsApp que eu passo o e-book, está lá no Hotmart para ser vendido. Então, muito obrigado a todos, desejo que a gente tenha muito sucesso. E mais uma vez, obrigado a Britânia por me convidar. Sejamos todos sequoias, tá bom? Obrigado.